Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, a partir dessa aula, nós vamos criar um caminho neurológico adequado em direção aos seus sonhos, às suas metas, às suas utopias. Então vamos lá. É, a primeira pergunta que nós devemos responder é se a sua meta, o seu sonho, né? Então quer dizer que você já sabe, por exemplo, é, o que é crença, que o cérebro obedece a comando, ou seja, o que você comunica para ele. Então nós já falamos sobre isso, falamos também sobre buscar as referências, as melhores referências para os nossos sonhos, né? Vocês lembram da história dos índios, né? Que estavam elegendo qual seria o cacique e tal. Então, levando em consideração tudo que você aprendeu até agora, agora é importante a gente criar o caminho neural. Então, a primeira pergunta que nós devemos responder é se essa meta ela é específica, tá? Então, eu vou escrever aqui número 1, específica. Específica, né? O que significa específica? Então, específica significa assim. Lembra que eu falei para você que o universo, né, ou Deus, o que você, ou algo maior, seja lá a forma como você se refere, né, é, ao que você acredita, tanto o universo como algo maior, como o teu cérebro, a sua mente, não entende a diferença entre uma Havaiana e uma Ferrari. Então, fica igual aquela história do gênio, né, que eu contei para vocês. Então vamos supor que vamos imaginar que você quer melhorar de vida, né? Aí você diz assim, eu quero melhorar de vida. Aí o universo vai lá e te dá uma Havaiana. Poxa, mas só isso? Aí a pergunta que fica é, mas você especificou o que você quer? Entende? Eu queria melhorar, mas muitas vezes com a Havaiana você já melhora. Não, mas eu queria um Porsche, eu queria uma Ferrari, eu queria uma viagem para a Europa. Então é importante você informar. Lembra do informar? Então, agora nós vamos começar de forma assim focada a informar o nosso cérebro, a nossa mente sobre o que verdadeiramente você quer, o que verdadeiramente eu quero, né? O que nós queremos aqui. Então, por isso é importante responder a primeira pergunta, que é a pergunta específica. O que especificamente você quer? Então é importante você informar o teu cérebro o que você quer, né? Então muitas vezes, muito mais do que você informar assim, e tem aqueles detalhes, né? Por exemplo, eu quero melhorar de vida. Aí o universo vem e te dá uma Havaiana. Mas aí é uma Havaiana amarela e você queria uma vermelha. Então é importante, você se frustra, é importante você ser específico. A cor do carro, que marca que você quer, que ano que você quer, se é 0 km, o que é que você quer. Então é muito importante você ter isso em mente, né? Sobre construção de metas específica, tá? Então o que especificamente você quer? Porque a partir do o teu cérebro ele não sabe diferenciar, né? Então é importante você informar o que você quer. Para a gente chegar aonde você quer, então muitas pessoas assim, mas eu não sei direito o que eu quero. Vamos com calma. Primeiro, eu vou dar uma dica aqui. Primeiro, faça uma pequena lista do que você não quer mais. Porque quando a gente quer uma meta, é, é importante você entender que toda pessoa que quer uma meta, um sonho, de alguma forma ela está insatisfeita com o que ela tem. Mas não no sentido de ingratidão, no sentido de que talvez aquilo não está mais movendo ela, não está mais assim, digamos assim que aquilo foi perdendo o sentido na vida dela, ou já deu o que tinha que dar, e enfim, né? E ninguém precisa, lembra daquele pressuposto? Você não precisa terminar a sua vida do jeito que você começou. Então não é porque você andou sempre com a marca de carro que você vai terminar a sua vida andando com aquela marca de carro, morando naquela casa, tendo um certo tipo de relacionamento, tá? E aí vocês vão entender o seguinte: primeiro, comunica o que você não quer. Então, porque as pessoas que querem sonhos, elas querem coisas novas. Então é importante, para você entender o que é novo, primeiro mapeie o velho. Eu costumo fazer assim, de forma sistêmica. Poxa, mas o que eu quero? Primeiro vamos olhar para o que você não quer mais. Porque a partir do momento que você fizer uma lista do que você não quer, vai sobrar o que você quer. Então a tua chance de você especificar de forma assertiva é muito maior. Então essa é uma pequena ferramenta que eu costumo compartilhar com as pessoas. Primeiro mapeie o que você não quer.
esses tempos atrás eu estava trabalhando com uma cliente e a gente foi estabelecer uma meta para ela. Quando ela começou a colocar lá, escrever sobre a meta, ela parou. Por quê? Porque na verdade ela não queria uma nova meta, ela queria ficar no velho. Então todo esse meu conhecimento não fez mais efeito para ela. Eu comecei a trabalhar outras coisas com ela, né? Porque eu percebi que ela estava satisfeita com o que ela tem, né? Com o que ela tinha. Então, se você está satisfeito com a sua vida, então talvez não faz sentido nenhum você colocar uma meta, tá? Eu quero dizer também que a nossa vida ela tem muito mais sentido quando a gente começa a colocar meta. Nem que for para a gente, por exemplo, eu vou colocar a meta que eu quero eliminar 10 quilos. Nem que isso faça com que você elimine 500 gramas, mas faça com que isso alimente sua vontade de viver, de levantar cedo, de ter algo para fazer. Então é muito importante a gente sempre ter pequenas metas, porque assim a gente vai ancorando a nossa vida. A gente, em vez de perder tempo, começa a ganhar tempo, tá? Então, lembra, o cérebro não sabe diferenciar uma Havaiana de uma Ferrari, tá? Então, assim, é importante a gente se responsabilizando pela nossa vida através das nossas metas. Isso não significa ficar rico, milionário somente. Também. Inclusive, né, é um objetivo muito bacana, mas tem outros objetivos também que estão envolvidos aí no desenvolvimento humano e pessoal. Então, primeiro mapeie o que você não quer, o que você não quer mais, tá? E a partir do momento que você reconhece o que você não quer, fica fácil você descobrir o que você quer. E eu vou citar um exemplo aqui sobre o que não quero e sobre o que eu não quero mais, né? O que eu não quero e sim o que eu quero. Por isso que eu coloquei esse S, o que você realmente quer. Porque enquanto a gente não informa isso, o nosso cérebro ele começa a criar o que a gente chama de sabotadores, né? Ou seja, eu queria, mas não queria tanto assim. Então, é muito importante você definir. O cérebro não sabe a diferença entre um Havaiano e uma Ferrari. Eu vou contar uma história sobre um momento onde eu me sabotei justamente porque eu fiquei preso aqui entre o que eu não queria mais e o que realmente eu queria. Eu tinha um Fusca, né? Então eu tinha um Fuscão, gostava muito daquele Fusca e ele começou a me dar uma série de problemas. Eu levava eles nos mecânicos, os mecânicos nem queriam mais mexer nele. Aí eu percebi que eu precisava ter um carro melhor, né? Mesmo porque eu trabalhava na época como musicista, eu precisava passar uma imagem de que eu estava evoluindo e que aquela profissão também estava me fazendo ganhar mais e etc, e conhecer mais pessoas e tal. E aí eu troquei aquele carro por um carro melhor, já era um carro 4 portas, né? Já era um carro assim muito melhor, praticamente seminovo, entende? E eu consegui fazer essa troca. Eu financiei ele em 5 anos. Quando já faziam 3 anos que eu estava pagando ele, eu fiquei desempregado praticamente, sem dinheiro para pagar. A minha mãe teve que ajudar eu a pagar esse carro. E na época eu coloquei a culpa lá na empresa que não me pagou, né, na crise. Eu inconscientemente estava culpando isso. E quando foi chegando no final do financiamento, a minha mãe estava praticamente pagando ele para mim. Eu consegui um emprego em outra cidade e foi impressionante como eu consegui terminar de pagar o carro, tá? Então, por que eu estou contando essa história para você? Eu fiquei muito faceiro porque a última prestação, as últimas, fui eu que paguei. E paguei, assim, com orgulho, assim, com sensação de dever cumprido e tal. Mas esse período onde a minha mãe, os meus pais tiveram que me ajudar a pagar, por que aconteceu? Claro que existem vários fatores, mas um dos principais motivos foi porque quando eu comprei o meu carro, eu não visualizei o que eu não queria. E aí eu dei um passo no novo, mas no meu sim, mas fiquei com um pé no não. Porque dois aspectos principais quando a gente quer um objetivo, eu vou dizer assim de testemunho mesmo, é conhecer lugares novos e conhecer pessoas novas. Não faz sentido você querer trocar um carro, uma casa, sendo que você não vai conhecer pessoas novas, sendo que você não vai conhecer lugares novos, ou você vai ter novos conhecimentos. E eu comprei aqui esse carro, então eu comecei a fazer coisas novas, ir em lugares novos, viagens novas, mas eu ficava aqui no velho, indo nos mesmos lugares, tocando nos mesmos lugares. Chegou um momento que o não prevaleceu sobre o sim. Quer dizer, foi um jeito e uma forma que o universo disse de falar assim, vamos dar um chacoalhão nesse cara, assim, vamos fazer ele não conseguir pagar esse carro.
né? Aí meus pais me ajudaram. E aí, depois desse momento, eu comecei a não ir mais nesses nãos e comecei a ficar aqui mais no sim. Ficar mais nos lugares novos, nas pessoas novas e nos conhecimentos novos, né? Porque assim, um carro novo significa o quê? Sim, novos amigos, novos conhecimentos, novos lugares, novas possibilidades. Não velho. Porque talvez aquele Fusca que eu tive foi justamente para eu construir o meu novo, né? Porque antes do meu Fusca eu tinha uma moto. E antes eu andava de bicicleta. Então cada meta que você coloca, você vai perceber isso. Então o Fusca, ele serviu para eu tocar nas primeiras bandas e tal, né, conhecer lugares novos, mas depois esses lugares começaram a se tornar velhos, essas pessoas começaram a ficar conhecidas. Quando eu coloquei esse novo carro, foi justamente para eu fazer uma pós-graduação, e aí a minha vida começou a travar em vários sentidos, porque eu dava um passo para a Ferrari, né, mas ficava com um pé lá na Havaiana. Então é muito importante a gente começar a ir ancorando para você se posicionar e ir para o novo, tá? Então seja específico no que você quer e defina o que você quer. Primeiro, o que eu não quero mais. Então, quais são as pessoas, os lugares que não fazem mais sentido para mim? Não significa que você vai se desligar disso, significa que você vai focar no novo, tá? E eu fiquei focando no sim, mas voltava lá no não, né? Porque eu achava que precisava dos dois. Né? No fim, a vida me forçou a vir aqui pro sim, né? Na dor. Mas aqui a gente pode fazer no amor. Então, faça uma lista do que não faz mais sentido para você. Se é trocar o carro, se é construir uma carreira, o que não faz mais sentido na minha carreira atual? O que não faz mais sentido nesse meu relacionamento? Talvez vocês sempre estão indo nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes, conversando sobre as mesmas coisas. O fato de você colocar uma meta nova, vocês vão conversar sobre outras coisas, vão atrair coisas novas. Então, o que não faz mais sentido na minha profissão, nos meus relacionamentos, nos lugares que eu vou, os livros que eu leio, tá? E aí você vai construir o seu sim, tá? Você vai ser específico, vai especificar, não, eu quero agora isso aqui. Conhecer lugares novos. E coloca lá, eu quero ir para a Europa, eu quero conhecer um lugar que eu nunca fui, né? Ah, eu quero conhecer as praias do Nordeste, eu quero conhecer... E ó, gente, não precisa ser lá na Disneylândia só, você pode começar com coisas pequenas, tá? E lá, se quiser ir conhecer a Disney, por favor, coloque a Disney, quero conhecer o Japão, quero aprender uma língua nova, ou quero tocar outro estilo musical no meu instrumento, ou eu quero fazer com que minha empresa atenda outros tipos de cliente, ou explore novos segmentos, e saia do velho. Então mapeie o não, e daí começa a mapear o seu sim. Aí você vai ter de forma específica o que você quer, tá bom? Então, estabelecer o que você quer, né? Começa a olhar para isso aqui. E aí, a partir do momento que eu sei o que eu quero, que eu sou específico, é importante a gente ir lá e testar a meta. Eu sempre costumo testar a meta. Como? Aqui tem uma ferramenta muito simples, tá? É um teste ecológico que eu trouxe da programação neurolinguística. Aqui eu utilizo muito a PNL, tá? Então assim, ó, descobri que o que eu quero é isso aqui, é essa lista aqui. Então eu vou testar. Então antes de eu testar, primeiro eu vou lembrar de uma situação de uma superação minha, algo que era muito difícil, muito desafiador e eu consegui superar. Você vai pensar nessa situação. Feche os olhos e pense, imagine, traga a situação para agora. Ah, eu lembro que uma vez eu tinha uma dificuldade na faculdade e no fim eu consegui me formar. Eu tive uma dificuldade no meu relacionamento e nós conseguimos superar juntos. Eu achei que eu não conseguiria terminar de pagar minha casa e consegui pagar. Então preste atenção nessas experiências. Elas são a sua verdadeira força. Ancorou a experiência? Ok. Aí você vai lembrar dessa experiência. Você vai pegar 3 partes em você, explorar três partes diferentes. Então vamos lá. O seu eu crítico, o eu sonhador e o eu realista. Então imagine que essa situação está na sua frente, tá? E o que a sua parte crítica aprendeu com aquele acontecimento, né? Eu lembro uma vez de uma superação, eu tinha um projeto e aí as pessoas um dia fizeram uma reunião e desceram o sarrafo em mim. Porque você isso e aquilo. Eu queria desistir aquele dia. E quando eu comecei a olhar para dentro, eu percebi que, poxa vida, falei, não vai adiantar nada eu desistir. Eu vou precisar, assim, superar essa situação. Então, quando eu olho para aquela situação, o que minha parte crítica disse?
ó, você vai ter que focar mais, né? Então, a parte crítica diz sobre foco. O que é a minha parte sonhadora? Ó, crie coisas novas em relação a esse objetivo. Eu lembro que na época eu tive que criar muitas coisas novas, né? Eu fui uma máquina de criação naquela época, assim, muito interessante, de criatividade. E o que a minha parte realista colocou? Ó, você vai ter que colocar lá um prazo para determinado tipo de coisa. Percebeu? Então, assim, olhando agora aqui para essa situação, para sua meta, o que a sua parte crítica tem a dizer sobre o teu sim? O que o teu eu sonhador, tua parte sonhadora, tem a dizer sobre a tua meta? E o que a tua parte realista tem a dizer sobre a meta? Né? Às vezes a tua parte crítica vai falar assim, olha, tá no momento de você dar um passo adiante. Às vezes o sonhador, olha, sim, abra o olho para as novas oportunidades. E às vezes a tua parte realista vai falar assim, olha, sim, não demore muito para fazer o que você precisa fazer. Entende? Então é importante a gente ancorar a nossa meta. Tá? Então utilize essa ferramenta. O que o meu eu crítico tem a dizer que eu já superei, né? O meu eu crítico, o sonhador e o realista. Né? Então o que o meu eu crítico tem em relação ao meu sim? Ah, é isso aí mesmo. Né? O sonhador, olha, eu acredito, dá para sonhar com isso aí. E o eu realista? Olha, você vai ter que praticar os seus conhecimentos e colocar energia nisso. Então, a partir do momento que essas três partes dizem que minha meta está ok, então significa que ela é específica e ela é passível de ser realizada, tá? Eu gosto de utilizar muito isso aqui, porque isso faz com que vai ajudar você a responder as outras perguntas, tá? Então, ok? Faça esse exercício. E, gente, não tenha pressa. Se você quer gastar um dia inteiro só olhando para sua meta para saber se ela é específica, faça isso. 2 dias, 3 dias, uma semana. Né? Pode meditar várias vezes, né? E tenha certeza de que é específica. Realmente eu não quero mais esse não. Isso não faz mais sentido. O que faz sentido é o sim. Mas então tem que ser rápido. Não precisa. Eu preciso só ser específico aqui. Olha, isso aqui não faz mais sentido. Então eu quero que com o tempo isso aqui não faça mais parte da minha vida, tá? Porque eu quero focar nisso aqui, no meu sim, tá? Sim. E como é que eu sei que pode dar certo? Porque eu testei. O meu eu crítico, o sonhador e o realista estão dizendo que é possível, tá? Então é possível eu fazer especificamente essa meta aqui, tá? Então, gente, se vocês precisarem, tirem suas dúvidas. Se precisarem também, assistam esse vídeo novamente, porque a partir daí vocês vão internalizando esse processo de construção de metas, tá? E tem mais um detalhe que eu quero partilhar com vocês. Utilize isso para todas as suas metas, tudo que você for realizar na sua vida. Esse conhecimento não é para engavetar não, gente, é para fazer parte do teu cotidiano, entende? Por isso que eu gosto de explicar de forma um pouco detalhada, porque você vai utilizar isso nos relacionamentos, financeiro, profissão, no servir, em todas as áreas da vida, tá bom? Ok? Então, faça uma lista do que você não quer mais, tá? E faça uma lista do que você quer nessa meta, né? Conhecer os lugares novos, pessoas novas, novas oportunidades, novos conhecimentos, enfim, tá? Novas oportunidades, novas possibilidades, novas escolhas, novas opções, né? Então, coloque aqui, específico, coisa nova, né? E aí testa essa meta, essa coisa nova, através do seu eu crítico, do seu eu sonhador e do seu eu realista. Testou? Ok, você vai se sentir mais seguro para a gente ir para o segundo passo do caminho neural que nós vamos criar para a sua meta, tá bom? Espero ter contribuído e ajudado. Um abraço e até a próxima!